38. Ikilei Player of the Academy capítulo 93. Sol, Claion Solais. 1. Autor, salvar pessoas. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. Irmão, o choque foi tão grande, como uma estaca atravessando o coração, que quase desmaiei. Tac. Meus olhos e ouvidos demonstravam evidências. Eu não conseguia respirar direito e parecia que meu coração tinha sido arrancado do peito enquanto meus olhos se fechavam sozinhos para desviar o olhar da realidade. Isso não é demais? Eu queria recusar o que estava na minha frente. Mesmo sabendo que era falso, eu ainda não conseguia olhar para ele. E aí, mano? Faz tempo. A merda. Ele era um cara de aparência asiática, com cabelos pretos como azeviche, diferente de mim, que tinha cabelos levemente azul marinho. Ele era um verdadeiro jogador do jogo, cujo nome eu tinha medo de dizer. Park Seo. Sim. Eu sou Park Seo, aquele que você matou. Você é uma farsa. Claro. Ele se aproximou de mim com um sorriso. Só aquela expressão intensa dele foi o suficiente para fazer meu coração bater loucamente. Salvando o mundo, hein? Que coisa interessante você criou. Mas mano, você está confiante? Acha que consegue fazer melhor do que eu? Eu falhei depois de monopolizar tudo o que podia. Quem você pensa que é, mano? O que você consegue fazer com essa janela de sistema meia boca? Acha que consegue mesmo derrotar o Tatis Baltazar? Certo. Isso também era algo sobre o qual eu não tinha certeza. Park Seo. Jogador principal. O legítimo protagonista deste mundo. Embora seus caminhos fossem malignos, o poder em suas mãos era definitivamente real. Ele tinha o poder de virar o mundo de cabeça para baixo sozinho. Antes da batalha final, ele era tão poderoso e de outro mundo, que não seria estranho que outros o reverenciassem como um deus. E mesmo assim ele falhou. Park Seo não conseguiu salvar o mundo e foi derrotado por Tatis Baltazar. Ele provavelmente se baseou em nossa experiência com o jogo para desafiar seus preceitos e enfraquecer Tatis Baltazar de volta ao reino dos humanos e ainda assim. Você não devia ter me matado, mano. O que devia ter feito era me persuadir. Devia ter se esforçado ao máximo para me acompanhar e tentar de novo. Minha castidade estaria em risco, no entanto. E como isso é importante? Mano, você não gosta de salvar pessoas? Você se sacrifica facilmente tentando salvar outras pessoas, então por que não consegue nem fazer isso? Com um aceno de mãos, o mundo mudou. O mundo transformado. Parecia extremamente pacífico. Foi a cena nos créditos finais de Heroic Legends of Aran, que contou sobre o mundo recuperando sua paz após a tentativa fracassada de trazer o paraíso das sombras. Tá vendo isso? Esse é o mundo que poderíamos ter tido, mano, se você não tivesse matado o protagonista. Você vai fracassar. Miseravelmente. Quem se importa com a morte de alguns NPCs, hein? Não é nada comparado ao grande objetivo de salvar o mundo. Olha você falando. O que? Uma ilusão baseada nas minhas memórias, hein? É bem interessante, mas... Ativei o núcleo demoníaco de Sebancia dentro de mim e concentrei o poder das trevas no meu braço direito. Não sei o que isso está tentando testar, mas você não receberá uma resposta diferente da minha. Lança demoníaca da escuridão. A aura deveria permanecer dentro de uma arma, mas naquele momento, eu sentia vontade de desferir um soco, independentemente da reação. Desta vez, o oponente não tinha um corpo vara inquebrável como o Han, então eu provavelmente só teria algumas fraturas que segurariam em dia, na pior das hipóteses. Ei, seu filho da puta. Quem você pensa que é para impor valores arbitrários à vida das pessoas? O que te diz que isso é um jogo e não a vida real? E como você consegue fazer uma coisa dessas? Mesmo se eu voltasse no tempo, certamente repetiria o que fiz. Quang. Rachaduras apareceram na dimensão enquanto o mundo tangível à minha frente começou a desmoronar. Não tive certeza se foi por causa da minha resposta ou por causa do soco que desferi com toda a minha força, mas o que eu sabia era isso. Estou indo no caminho certo. Não haverá arrependimentos. Maria do Naref. Alice Arden. Weihan. Elas eram as pessoas que eu salvei, e ainda havia muitas outras pessoas que eu salvaria, independentemente da ineficiência. Eu salvarei o mundo. O mundo que eu salvo deve conter todos. Eu costumava pensar em Park Seo como um cara legal. Ele foi puxado para outro mundo contra a sua vontade e teve que agir como o herói que salvaria o mundo. Mesmo sendo um pouco rude e parecendo um pirralho snob, eu deixei para lá.
O que isso significava era que a maioria das minhas memórias eram boas avaliações de Park Seo. A reviravolta chocante no final durou apenas 10 minutos. Não é de se admirar que ele não tivesse toxicidade nos olhos. Ouvir aquela voz me chamando de mano me deu arrepios, mas aquela ilusão dele não era nada comparada à anterior. Era pequena comparada à expressão que ele tinha ao falar sobre seu registro de 100.000 abates. Esse foi provavelmente o limite de uma ilusão que se formou com base nas minhas memórias. Você está fora. Quando acordei, encontrei Yuel e Lunia parados na minha frente. Yuel era um druida, então isso era normal, mas Lunia... Como você saiu tão rápido? Algo na forma do velho estava falando bobagens, então eu o cortei. Ele estava muito fraco comparado ao verdadeiro. Ao dizer velho, ela provavelmente estava se referindo ao seu avô, o imperador da espada. Quanto a mim, eu era assim porque sabia que era uma ilusão, mas parecia que Lunia nem tinha certeza se era uma ilusão ou não quando decidiu cortar seu avô, o que pode ser um pouco questionável. E a Alicia? Lunia voltou a olhar para trás. Olhando para trás, vi Alicia parada, com os olhos desfocados. Parecia ser assim que ela parecia por fora, sob o efeito da ilusão. Nada de estranho, considerando que ela é mais fraca a ilusões como essas. Suponho que sim. Voltando para frente, caminhei até Well, que estava inquieto há algum tempo. Desculpe. Eu não sabia que isso existia. Não é sua culpa, então se acalme. Enfim. O que acontece se você não acordar disso? Eu acho que você será expulso para o exterior. Isso não é bom. De qualquer forma, vai levar algum tempo para Alicia acordar, então vamos carregá-la e seguir em frente. Dito isso, Lunia ajudou a fechar os olhos vazios de Alicia enquanto a carregava em seus ombros. Ela deve acordar logo, certo? Yuel perguntou. Tudo o que podemos fazer é confiar nela. O que pode ser um pouco desafiador, respondi. Alicia vai ficar furiosa se ouvir isso. Depois de avançar um pouco mais, finalmente chegamos à terra secreta dos druidas. Uau tio. Então havia um lugar assim nesta cordilheira. À nossa frente, a uma pequena distância, estendia-se uma cidade. O cenário místico, imerso apenas na natureza, parecia de uma magnificência de tirar o fôlego. Eles são todos moradores da floresta. Druidas. Sim. Afinal, esta é uma cidade de druidas. Foi então. Após sentir uma presença próxima, Lunia e eu imediatamente pegamos nossas armas. Uma fera surgiu de um lugar que certamente seria a entrada da terra secreta de Findias. E pensar que você conseguiria atravessar a neblina tão rápido. Parece que temos convidados extraordinários. Um lindo leopardo com uma brilhante camada de pelo preto falou em linguagem humana enquanto olhava para nós. Não parece uma besta demoníaca. Uma técnica oculta de um druida, eu suponho. Parecia que nossas suposições estavam corretas, a julgar pela maneira como Yuel abriu a boca tentando dizer algo, apenas para fechá-la novamente depois de ouvir nossos palpites. Deve ser todo mundo. Desculpem a minha falta de educação. O leopardo logo se transformou em uma figura humanoide. Sua aparência se transformou num piscar de olhos, transformando-se em um velho druida que parecia tão velho que parecia precisar de uma bengala para onde quer que fosse. Prazer em conhecê-los, jovem druida e amigos. Eu sou o druida que protege Findias, e meu nome é Osquias. Osquias. Ele era o protetor de Findias, o esconderijo de um dos 4 grandes tesouros, Claion Solais, o Sol. Finalmente o conhecemos. Seguindo Osquias, entramos nas terras misteriosas de Findias. Não havia uma única construção feita pelo homem, e toda a cidade era repleta de árvores altas com raízes profundas. Cada cidadão parecia elegante e misterioso. Yuel. Estão todos. Sim. Eles são todos meus parentes. Seus olhos estavam fixos em nós, forasteiros. No entanto, não havia hostilidade em seus olhares e pareciam simplesmente intrigados com a nossa presença. Era o mesmo olhar que eu via no rosto de Yuel quando às vezes íamos ao centro da cidade para jantar. Interessante. Uma cidade feita só de árvores. Não foi surpresa que Lunia tenha ficado impressionada, porque esse lugar chamado Findias era literalmente uma cidade construída naturalmente, com nada além de árvores altas e grossas. Cada uma das árvores parecia ter os galhos entrelaçados para formar um abrigo. Com certeza estaria na lista das 15 casas mais interessantes das redes sociais. Todas as casas são assim para druidas. Sim. Bem,
As árvores e os espíritos simplesmente fazem as nossas casas. Droga. Posso ficar com um, se possível. É o que as pessoas chamariam de cinturão verde, um cinturão verde. Terminologia imobiliária para uma área da cidade onde a construção é proibida. Tudo bem? O senhor não gosta de dinheiro, senhor Corin? Imóveis são investimentos de longo prazo. Que pena. Eu já estava pensando em construir um resort aqui com um monte de lojas e transformá-lo em uma atração turística, mas parecia impossível. Por aqui, seguindo o exemplo de Usquias, entramos em uma pequena e arrumada casa na árvore e nos sentamos para conversar. É a primeira vez que te vejo de verdade. Prazer em conhecê-lo, sábio de Findias. Certo, jovem druida de Avelor. Lamento a tragédia que aconteceu lá. Está tudo bem. Eu era uma das druidas que viviam na floresta de Avelorn, agora destruída por hordas de feras demoníacas. Mesmo sendo de lugares totalmente diferentes, os que as acolheram como se ela fosse sua parente distante. Certo. Ouvi dos espíritos que um jovem druida estava procurando por este lugar. A pedido de um sujeito chamado Corin Lok, se bem me lembro. Eu sou Corin Lok. Então você é Corin Lok. O karma que você carrega é realmente digno de uma saga. Os que as comentou enquanto me olhava. Apesar das rugas perto dos olhos, a vitalidade em suas pupilas não era diferente da de um jovem. Então, jovem herói, o que o traz a uma área remota como esta? Espada do Sol. Vim encontrar um dos 4 grandes tesouros deixados pelos Danos, Claion Solais, a Espada do Sol. Como você? Ele olhou para mim com um olhar penetrante, examinando-me apesar de sua perplexidade. Eu tenho o direito, porque estou aqui como a primeira lança da Rainha do Paraíso, Irindanua. Era mentira, mas ao mesmo tempo não era. Eu era o sucessor legítimo de Irindanua, minha mestra. Isso por si só era um fato imutável, mesmo depois de eu ter voltado no tempo. Foi exatamente quando me referi a mim mesmo como a primeira lança do meu mestre. Kuk, Ak, Kia, Ictares, ele, oi, junto com uma risada difícil de esquecer depois de ouvir uma única vez, um homem vestindo um sobretudo entrou depois de abrir a porta de madeira. O homem magro era tão comprido quanto uma cobra. Seu corpo estava coberto por um longo sobretudo, que realçava seus olhos. Seus olhos eram estreitos e finos como os de uma cobra. Aqueles olhos roxos continham uma noção de veneno diferente daquela de um vampiro e pareciam conter uma dose letal de veneno. Olá, crianças. Ele nos cumprimentou como se fôssemos amigos, mas não escondeu o brilho feroz em seus olhos. Eu sabia quem era essa pessoa. Eu esperava que alguém viesse, mas não esperava que fosse a pessoa mais louca. Você sabe quem eu sou, ó fiel cão de guarda da rainha. Qui. O que traz o Senhor Dunskite, o rei dos animais, a este lugar? Pela mesma razão que você, jovem amigo que matou Fermac. Rei das feras, Dunskite. O monstro de Morias e o rei das sombras escuras. Ele era conhecido mundialmente como um famoso terrorista homem-fera, mas... matar Fermac? O quê? Você conhece o nosso professor? Assim como Fermac Daman, ele era um dos súditos do rei do paraíso, Tatis Valtazar, que se tornaria o mestre dos chefes intermediários, Renhon. Não me faça de bobo, garoto. Sinto o cheiro do sangue dele em você, e o cheiro de uma luta intensa até a morte. Como alguém tão fraco quanto você o matou. Talvez ele fosse ainda mais fraco que eu. Kuok. Nós somos fracos. Kukukuk. Sky riu baixinho enquanto segurava a barriga. Depois de parar de sorrir de repente, olhou para mim com os olhos de uma serpente. Só existe um trono no paraíso das sombras, garoto. Uma era de trevas devorará o mundo e os deuses escolhidos descerão pessoalmente sobre ele. Eu, Dunskite, o rei das feras, liderarei todas as feras para devorar sua deusa, sem deixar um único osso para trás. Quando chegar a hora, cortarei sua cabeça e a servirei na mais bela das travessas. Olhe nos meus olhos, garoto, e lembre-se. Estes são os olhos de um homem dizendo a verdade. Eu podia ouvir as pessoas ofegando atrás de mim, mas eu não era inexperiente o suficiente para cair nesses truques. Seu hálito está horrível. Livre-se da sua boca. Quick. Ele começou a sorrir como um louco. Deu uma risadinha enquanto me olhava, antes de se virar de repente para o lado com um movimento rápido. Pare de me ligar. Eu disse para você não me ligar. Scat mostrou seu temperamento. Não havia ninguém no outro lado do seu olhar, mas seu desabafo era definitivamente direcionado a alguém. Ah,
Desculpem, amigos. Tinha um amigo barulhento, entendem? Quick. Ele deu alguns passos para trás com uma risadinha, sentou-se do outro lado e juntou-se à nossa conversa como se fosse a coisa mais natural do mundo. O que houve? Eu também estou aqui pelo sol. Sim. Eu imaginei. Esta era a terra dos druidas. Os druidas estavam em posição neutra e eram uma força separada de mim e de Tatis Valtazar. Causar tumulto aqui só diminuiria nossas chances de obter o Clion Solais. Você tem inimigos bem comuns, Corin. Espero que isso mostre o quão difícil é minha vida. Depois de terminarmos uma curta guerra de nervos, o Skess continuou de onde parou após uma tosse vazia. Embora ambos queiram o Clion Solais, não tenho o direito de dá-lo a vocês. Tudo o que faço é testar se vocês têm o direito de pôr as mãos no sol ou não. Assim, eu, os Skias, o protetor de Findias, darei a você um teste apropriado. Teste. Teste. Eu adoro testes. Um teste, hein? Provavelmente foi isso que fizeram da última vez também. A maioria dos protetores das terras secretas estava viva na última iteração e eram todos neutros. Eles eram protetores da natureza que não seguiam nem a rainha nem o rei. Foi por isso que Tatis Valtazar também não se preocupou em mexer com os druidas. Ainda deveria ter sido Skyte quem veio aqui na última iteração, e o problema era que Valtazar havia possuído todos os 4 tesouros perto do fim. Em outras palavras, isso significava que Skyte havia passado neste teste. Por favor, aguardem suas respectivas acomodações. Informarei o conteúdo do teste após uma conversa. Isso era diferente do cenário principal. Não estava incluído no enredo original do jogo e era um incidente que acontecia fora do escopo de experiência do jogador. Espero muitas coisas de você, assassino de Fermac. Eu esperava encontrar os súditos do rei muito em breve, mas o que eu não esperava era que teria que lutar contra eles dessa maneira. À noite, visitei o quarto da Alicia para ver como ela estava. Meu plano era convidá-la para jantar se ela tivesse acordado da ilusão. Alicia, você se levantou? Abrindo a porta, olhei para a cama de druidas dentro do quarto, que não continha nenhuma fonte de luz além do luar. Lá, pude ver que Alicia ainda dormia profundamente. Ela ainda não acordou da ilusão? Tomara que ela não fique assim até o fim. Eka. Por favor, acorde amanhã. Foi quando virei as costas para ir jantar. Tup. De repente, uma mão agarrou minha manga e me impediu de sair. Será que ela acordou? Alicia? Você é. Uak. De repente, ela me puxou para perto. Aconteceu tão abruptamente que acabei sendo empurrado para a cama sem ter tempo de me defender. SHHH. Ah, Alicia. Um par de olhos vagos me fitava. Seu rosto, sob o luar, emitia um rubor. Cunhado. Hã? O quê? Alicia sussurrou gentilmente em meus ouvidos. Então, fingiu tirar algo do meu dedo anelar esquerdo. E continuou sussurrando. Cunhado. A irmã não vem para casa esta noite. Hã? Desculpa. O quê? Foi tão desconcertante que tive dificuldade para respirar direito. Que diabos estava acontecendo? Apesar da minha agitação, Alicia continuou me olhando com um olhar sensual. Suas roupas escorregavam pela pele e, de repente, ela caiu no meu peito com um baque. Zzzzzzzzzzzzzz. Ela desmaiou em um sono profundo e não acordou mais. O que acabou de acontecer? Ao amanhecer, Alicia abriu os olhos. Suas costas doíam e sua cabeça zumbia por causa de dormir em uma cama sem colchão. Na verdade, era só uma desculpa, e ela sabia melhor do que ninguém o motivo da dor de cabeça. Todo o seu corpo pesava, mas sem se importar com isso, Alicia olhava fixamente para o teto. O teto preto, sem nada, funcionava como uma tela que reproduzia a ilusão que ela vira ao meio-dia. O que ela viu foi uma família feliz e harmoniosa. As 2 pessoas que ela admirava fizeram um juramento vitalício e compartilharam amor. Ela tinha 12 sobrinhos correndo até ela, chamando-a de tia. Essa era uma forma de felicidade que jamais deveria ser quebrada. Sua irmã mais velha era uma pessoa extremamente diligente, e Corin também não era do tipo que fazia a esposa chorar. Portanto, esse foi o final mais feliz possível e com o qual todos deveriam ficar felizes. Então, por que ela não se sentia muito confortável? Por quê? Cunhado. A irmã não vai voltar para casa esta noite. Escorregar. O Jaak. Por que eu fiz isso? Por que eu disse isso? Tipo, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Eu sinto mu. A menina ganhou outro segredo que não podia compartilhar com mais ninguém. Notas de rodapé.
Um cinturão verde. Terminologia imobiliária sobre uma área da cidade onde a construção é proibida. Equilate Player of the Academy capítulo 94. Sol, Claion Solais. 2. Na manhã seguinte, nos reunimos na casa de Usquias. Eu, Yuel e as irmãs Arden. Por outro lado, junto com Skyt, havia um grupo de pessoas vestindo roupas de aparência sombria. Provavelmente eram monstros relacionados à Vila Sombria, considerando o que Skyt os levava consigo. Havia um velho no grupo que era definitivamente diferente dos demais. Era irritante, mas parecia que Tatis também havia enviado esse velho com Skyt. Agora anunciarei o segundo teste. Segundo. Teve o primeiro teste? Perguntou Alicia, inclinando a cabeça. Ela parecia cansada, como se não tivesse dormido o suficiente na noite anterior, o que me fez questionar se ela estava bem ou não. Você já fez o seu primeiro teste ao entrar na cidade? Ao entrar na cidade. Você está se referindo à formação de ilusão? Em resposta à pergunta de Lunia, Usquias respondeu com um aceno de cabeça. Aquilo foi um teste de qualificação, para ver o quanto vocês podem fazer para lutar pela sua condenação. E se vocês têm uma percepção inabalável de justiça ou não. Todos vocês já provaram sua convicção. Entendo. Aquilo parecia ter sido um teste de quanta confiança tínhamos em nós mesmos e de como agiríamos em determinadas situações. Observando como Lunia e Alicia também haviam superado a situação, parecia que todos nós estávamos confiantes e sem hesitação em tudo o que tínhamos que fazer. Eu não acho que esse foi o meu caso. Alicia levantou a mão hesitantemente e fez uma objeção. Alicia. Esse sim, cunhado. Quer dizer, o Sr. Corin. Enfim, não precisa ser tão autodepreciativo. Tenha orgulho, porque você seguiu em frente com suas convicções e valores. A questão é. Ela suava profusamente na testa. Parecia estar realmente cansada pela falta de sono. Alicia não tinha tanta confiança em si mesma que até Lunia tentou animá-la batendo em sua cabeça. Quaisquer que sejam suas ações e sua causa, lute por sua convicção. Nós, humanos, tendemos a nos tornar mais fortes quando lutamos por uma causa. Eu acho que não deveria. Seus olhos giravam em círculos, tontos. Talvez precisássemos deixá-la descansar. Alicia. Talvez você devesse descansar um pouco se estiver cansada. Ela parecia tão distraída que até Yuel se aproximou para fazê-la descansar. Está tudo bem. Um pecador como eu não tem direito a descanso. O que você quer dizer com isso? Eu não tinha ideia do porquê ela estava assim, mas de qualquer forma, Usquias acrescentou algo antes de nos apresentar o teste. Os druidas que vieram com vocês ajudarão no teste. Para Corin Luke, será Yuel, o druida de Avelorn, e para Dun Skyt, será Dun Norix, o representante de Jesus. Ouvindo isso, virei-me para o velho que estava ao lado de Skyt, de túnica. De certa forma, ele era um oponente mais intimidador do que Skyt. Legislador, Dun Norix. Ele era um ancião druida, braço direito de Tatis Valtazar, diferentemente da maioria dos druidas que mantinham uma posição neutra. Foi ele quem apoiou incondicionalmente a usurpação de Tatis Valtazar. Em outras palavras, ele era alguém que queria o advento do paraíso. Eu tive que colocar algemas nele primeiro. Sabe, Usquias? Há algo que gostaríamos de esclarecer antes de começar. O que foi, jovem herói? Para esses testes, vamos fazer com que só possamos receber assistência dos druidas e impedi-los de participar da batalha. Quiilk. Você ouviu isso, Dun? O velho de túnica negra, Dun Norix, virou-se para mim. Seus olhos, com um arco senil, ameaçavam me perfurar. Os testes não envolverão combates, respondeu Usquias. E depois que os testes acabarem? Seja quem for, quem não pegou vai atacar quem com certeza pegou. Então seria problemático para nós se os druidas não mantivessem uma posição neutra. Usquias ponderou, pensando sobre a neutralidade dos druidas e se ele deveria impor isso aos outros ou não. Embora fossem uma sociedade comunitária, isso não significava que negassem categoricamente os direitos individuais de seu povo. Seja Yuel ou Dun Norix, Usquias provavelmente pensava que não tinha justificativa para impedir qualquer um deles de apoiar pessoas diferentes. Mas, ao mesmo tempo, ele provavelmente estava pensando em como Yuel era um druida normal, enquanto Dun Norix era um druida ancião. Inevitavelmente, haveria problemas com a justiça. Vamos fazer um voto com o Geas. Sobre como ambos aceitaremos o resultado do teste e nos absteremos de nos atacar pelos próximos 60 dias.
Ui! Num instante, os olhos de Skyte brilharam. Certo, eu sabia que ele acharia aquela oferta muito atraente para si mesmo. O que você acha, Dum? Eu acho que está bom. Tudo bem. Antes de começar nosso teste, fizemos um teste sob a supervisão de Esquias. O conteúdo era, como eu disse, sobre mim, Lunia, Alicia e eu não atacarmos o grupo de Skyte, assim como Skyte e seu grupo não nos atacarem. Era um simples contrato de restrição, portanto, mais poderoso. No momento em que desobedecêssemos a esse voto custaria nossas vidas. Isso deve bastar. Agora vou anunciar o segundo teste. Sua tarefa é fazer um cajado de madeira que tenha tido uma conexão com os deuses. Eu entendo a parte do cajado. Mas o que você quer dizer com ter uma conexão com os deuses? Você deve ouvir os conselhos dos seus druidas, pois eles têm o conhecimento. O prazo final é amanhã, antes do nascer do sol. HMM. Em primeiro lugar, era impossível entrar nesta terra oculta sem a ajuda de druidas, e parecia que precisaríamos da ajuda deles do primeiro ao último teste. O que foi uma sorte foi que eu já tinha alguma noção disso pela recompensa dos preceitos que recebi após matar Fermac. Afinal, a recompensa em si era sobre a existência de Findias e sua relação com o eclipse solar. Em outras palavras, isso seria parte de muitos testes que nos permitirão alcançar o céu, ou o sol, por sinal. O problema é que não conheço os testes individuais, mas este teste não serve para decidir o vencedor. Apenas encontre-o. Após um procedimento adequado, você terá a chance de chegar ao sol. Depois que os Skias terminou sua última frase, nos reunimos e a primeira a abrir a boca foi Alicia. Senhora Well. O que significa encontrar madeira que tem uma conexão com os deuses? Druidas que se tornam sábios das florestas fazem seus cajados usando uma árvore especial. Olhei para o cajado de Well. Seu cajado era feito de um velho carvalho e era consideravelmente bom. No entanto, era diferente da arma final que você poderia obter para Well em Lendas Heroicas de Aran. Aquela era. Precisamos procurar um carvalho com um visco parasita, certo? Perguntei. Sim. Como você sabia disso? Encontrei-o no livro quando estava lendo sobre as letras Ogon. Usei as cartas Ogon como desculpa porque não podia dizer a ela. Tive que passar por uma missão para conseguir a arma final do jogo para você, e Well pareceu convencida disso. Se bem me lembro, para os druidas, o visco e o carvalho representam a morte e a ressurreição, e são ingredientes especiais que simbolizam a comunicação com os deuses. Isso está correto? Sim. É por isso que dizemos que um carvalho com um visco parasita é o sinal de uma comunicação com os deuses. Além disso, eles também são médiuns mágicos muito poderosos. Graças à explicação de Well, todos entenderam o conteúdo do teste, mas nossa próxima pergunta era como encontraríamos a árvore. Lunia compartilhou suas preocupações. Isso não será muito fácil. Como assim, Uni? Não tinha uns viscos perto da nossa casa também? O importante é que o visco deve estar em um carvalho. Viscos crescem em todos os tipos de árvores, incluindo macieiras e tilhas. Não será fácil encontrar um visco em um carvalho, acrescentou Ira de lado. Com certeza será mais fácil do que encontrar uma jujuba atingida por um raio, mas encontrar um carvalho com visco nesse oceano de árvores também não será tão fácil. Mas se eu perguntar aos espíritos, isso deve aumentar nossa chance de encontrar um. Felizmente, tínhamos um druida em nosso grupo, o representante da natureza que era amado pela própria floresta. Eles eram tão amados que as árvores e os espíritos até construíram casas e uma cidade para eles. Certo. Vamos primeiro para a floresta. No entanto, esperar por nós foi um começo muito difícil. Os espíritos não ouviram o pedido de Well. Isso é ruim. Yuel disse com um olhar preocupado e de desculpas no rosto. Os espíritos não estão ouvindo você? Ao invés disso, a maioria deles foi para Skyte, hein? Isso estava fora do nosso controle, pois Dun Norix era um sábio de outra floresta, enquanto Yuel era apenas uma jovem druida que aprendera algumas habilidades ocultas. Os espíritos, naturalmente, não tinham escolha a não ser priorizar o sábio da floresta que se dedicara à natureza por muito mais tempo do que ela. Eu sei que não é uma competição de quem chega primeiro, mas será que conseguiremos encontrar um visco amanhã de manhã nesse ritmo? Teríamos que ter muita sorte. Era como uma loteria. Encontrar um carvalho naquela floresta densa já era uma tarefa árdua, e encontrar um com visco era quase impossível, a menos que recebêssemos ajuda de um grupo de espíritos por meio do druida. Sr. Corinuntil.
Foi então que Alicia veio correndo em nossa direção carregando um galho enorme, maior que seu próprio corpo. Um visco. Encontrei um visco. Parecia que ela tinha corrido por aí procurando uma enquanto nós elaborávamos um plano. É uma urtiga, Alicia. Hã? Mas o visco. Eu me certifiquei de cortá-lo direitinho. Alicia plantou o galho do urtiga com o visco no chão com uma expressão desanimada no rosto. Como se não conseguisse abandonar a esperança, olhou para o galho e para Yuel, antes de compartilhar cuidadosamente sua opinião. Talvez haja uma maneira diferente. Fala, Alicia. Por exemplo, podemos plantar o visco em um carvalho. Mas isso acabará com seu significado mágico, respondeu Yuel. Desta vez, Lunia levantou um plano diferente. Ouvi dizer que existe uma técnica secreta entre os druidas que permite cultivar uma planta imediatamente. Não é possível cultivar um visco junto com um carvalho? Uma planta que cresceu rapidamente é simplesmente expandida com mana e não tem nutrientes, então voltará à sua forma original. Não vai durar nem até amanhã. Crescimento rápido. Yuel, você pode encontrar um carvalho para nós? Perguntei. Isso. Não deve ser tão difícil. Isso será mais do que suficiente então. Eu disse enquanto sacudia a garrafa de vidro que peguei antes de vir para o leste. Ela continha algo reluzente em ouro e era a carta escondida na manga que supostamente nos ajudaria a alcançar o céu. Era hora de dar uma olhada em uma parte desse poder. Na manhã seguinte, Dunsky riu enquanto olhava para o grosso cajado de carvalho em suas mãos. Tão lindo, tio. Não é? Sim, certamente é, Sr. Skyte. Seus subordinados concordaram entusiasticamente com suas palavras. A maioria de seus homens não conseguiu entrar em Findias no primeiro teste, e mesmo os poucos que conseguiram eram completamente inúteis. Foi o legislador Dun Norix quem fez a maior parte do trabalho, mas... quem é o amiguinho que fez esse cajado? Skyte elogiou quem fez equipe apesar de tudo. Amiguinho. Amigão. Deixa eu te fazer um elogio. Apesar de ser elogiado por seu trabalho, seu subordinado, de túnica, tinha uma expressão pálida no rosto. Ele agarrou com força o rosário de prata pendurado no pescoço e engoliu em seco. Ele sabia como Dunsky havia devorado seu colega sacerdote depois de chamá-lo de amigo. Foi por isso que seu rosto empalideceu com os elogios. Por favor, não me mate, senhor. NNN? O que houve, amiguinho? Eu não quero morrer ainda. Todo mundo morre. Sky rugiu alto, com uma voz sonora. Seus olhos estavam tingidos de roxo quando algo começou a se contorcer sob a bainha de seu casaco. Amiguinho. Você não quer subir para o céu? Nós podemos te ajudar a subir. O mundo é muito cruel e há um limite para o quão grande ele pode chegar, ok? A língua de uma serpente lambeu o sacerdote. Bem quando o sobretudo de Skyte se contorcia e estava prestes a assumir uma forma diferente. Skyte. O sábio Skaz está nos observando. Dunsky recuou. Logo, Corin e seu grupo vieram em sua direção. Olá, pequena Corin. Sua vara também é tão grossa e dura quanto a minha. Você deve ter cuidado com sua escolha de palavras. Wilk. Sky gostava daquele menino. Que cara Deus a faria se ele pegasse aquela linda cabeça do menino e a colocasse numa bandeja. Como seria a lamentável rainha, que foi selada pelo rei há 80 anos e forçada a se mover pelo mundo com um corpo falso, se até mesmo seu último discípulo retornasse em um estado miserável. Então, você é um bom cajado. Não consigo ver nenhum espírito perto de você. Era difícil para Skyte se aproximar deles em segredo por causa dos sentidos aguçados de Lunia, mas mesmo sem se aproximar deles, ele ainda sabia que havia menos de 10 espíritos ajudando Yuel. Por outro lado, havia 1000 espíritos ajudando-os, e encontrar uma árvore adequada foi muito fácil. Yuel. Mostra a eles o que temos. Ok. Yuel tirou um grande cajado de seu manto. Era um cajado enorme feito de um carvalho com um visco parasita. A vara deles é maior e mais dura que a nossa. Com um movimento rápido, Skyte imediatamente virou o rosto para seu subordinado, que fez o cajado para eles, enquanto o padre estremecia em resposta. Como você fez isso? Não deveria ter tido tempo de encontrar um. Você não acha que deveria arriscar alguma coisa quando quer saber o que os seus oponentes fizeram? Wick. Você tem razão. O que você quer? Posso lhe dizer se você me der a lança de luz ou a pedra do destino. Eles estão em casa. Que pena, então. Depois de uma breve discussão verbal, Skaz caminhou até nós na forma de um leopardo.
Vocês dois concluíram maravilhosamente o segundo teste. Todos foram aprovados. Sem mais delongas, os Skias anunciou a terceira tarefa. Na floresta ao norte deste lugar, há uma sorveira mágica que dá frutos vermelhos. Sua tarefa é trazer esses frutos. Sabíamos que a tarefa seria mais complexa do que ele havia sugerido. Havia tantas bestas demoníacas nessas florestas que esse lugar era chamado de Cordilheira das Bestas Demoníacas, mas havia certas áreas que eram evitadas por esses monstros. Uma delas era Findias. Devido às barreiras mágicas ao redor da cidade, as feras demoníacas não conseguiam entrar e tinham que recuar. Outro exemplo eram os territórios de entidades absolutamente aterrorizantes que bestas demoníacas não ousavam invadir. Por aqui, fora das terras secretas de Findias, Yuel e Dunnorix estavam na liderança, com Dunscat e meu grupo caminhando desajeitadamente lado a lado. Criança, você gosta de sapos? Eu gosto de rãs touro. Elas têm gosto de frango. Ui. Não estou gostando mais tanto de você. Você acha que eu já fiz isso? Foi quando eu estava prestes a me afastar dele. Eu disse para você não me ligar. Sky gritou como se estivesse em um ataque e quase me agarrou pelo pescoço, mas, ui. Não, não, não. Não posso quebrar o juramento. Ui. Arg. Num piscar de olhos, Sky estendeu o braço para um de seus subordinados de túnica. O homem foi imediatamente jogado no chão após ter o pescoço esmagado. Eu te avisei. Para não me ligar. Como um louco, Sky socou o homem de túnica com os punhos, juntamente com uma risada enlouquecida. Levou menos de 3 segundos para que o homem de túnica fosse esmagado em pedacinhos por sua força insana. Fiquei me perguntando por que ele estava levando tantos homens sem motivo, mas parecia que eles estavam lá como bodes expiatórios para cada vez que ele tinha um ataque como aquele. Uma bomba relógio pelo menos tinha um temporizador, mas essa bomba era como uma mina sem explodir que já foi pisada. Nunca se sabia quando essa bomba explodiria. Estamos quase lá. O que você está fazendo? Disse Dunnorix enquanto voltávamos nossos olhos para o outro lado da densa floresta. No final da floresta, havia um enorme terreno baldio. Imediatamente avistamos uma sorveira brava com frutos vermelhos e também descobrimos a que estava atrás dela. Isso não pode ser. Como não percebemos isso até agora? Atrás da árvore havia um penhasco, ou melhor, algo que até então parecia um penhasco. Crack crack kick. Um ruído desarmônico e instável ecoou pela floresta, vindo de algo que se movia após um longo tempo parado. Usando aquilo como solo, árvores, frutas e poeiras se acumularam no topo, formando uma montanha. Quanto tempo isso levaria? Ficamos todos chocados e paramos, e foi então que aquela coisa abriu os olhos. Um gigante. Dei uma risadinha sem querer ao ouvir o comentário da Alicia. Aquilo não era um gigante, até gigantes eram como bebês recém-nascidos diante daquela coisa que tinha mais de 70 metros de altura. Eram seres que existiam antes mesmo do meu mestre Irindanu e sua raça governarem o mundo. Eram os deuses da primeira era deste mundo, que só existiam em livros de histórias e raramente apareciam para exibir seu poder. Titãs do céu. O que estava diante de mim era um personagem nomeado de Heroico Legends Opharan, que era da mesma raça dos titãs celestiais que protegiam o sol de Findias. Meu nome é Serban. Aqueles que desejam os frutos devem provar seu valor. Uma voz majestosa pesou sobre o mundo. Ikilei Player of the Academy capítulo 95, Sol, Claion Solais, 3, quantas vezes isso aconteceu? Ele se perguntou. Garran estalou a língua, vendo o demônio da espada desafiá-lo uma e outra vez sempre que estava prestes a ficar entediado. Que tenacidade notável! Com o tempo, ele levou cada vez mais tempo para derrotar o monstro devido à sua velocidade de crescimento absurda. O Imperador da Espada ficou muito impressionado ao observar o demônio aprender habilidade após habilidade. Uau! Igualzinho a minha neta. Um talento avassalador. A natureza demoníaca de ser enfeitiçado pelo ato de cortar os outros. Ele se perguntava quem estaria no topo ao compará-los com base em sua loucura. Isso me deixa curioso. Do sábio que conheceu na cordilheira, Garran ouviu notícias sobre a visita de suas netas, e que elas estavam ali para encontrar o gigante que estava ali perto. Talvez seja hora de avaliar as habilidades deles novamente. O Imperador da Espada sabia o quão absurdamente poderoso o demônio da espada era e estava ciente de que havia uma chance de suas netas serem aniquiladas apenas por ele tentar testar suas habilidades usando o monstro.
Entretanto, o velho que era louco pela espada não se importava com a feição familiar e estava mais intrigado com o aparecimento de outro espadachim que estaria no mesmo nível que ele, se não mais alto. Se suas netas morressem aqui, isso significaria apenas que elas não cresceram o suficiente. Quang. Com esse pensamento em mente, o imperador da espada saiu da colina e perseguiu o demônio da espada, forçando-o a seguir uma certa direção. Uma montanha estava falando. A voz sonora de Searban ecoou no chão e até a floresta estremeceu com sua voz. Às vezes, o tamanho por si só era evidência mais do que suficiente. Só de olhar para ele, ficava claro que sua força estaria em outro nível. Respondam, pequeninos. Vocês vieram pelas frutas. Havia algumas pessoas que não ousavam nem ficar diante daquele que podia oprimir os outros apenas com sua voz. Esse sujeito é muito grande, Dum. Parece que derrotá-lo será um grande desafio. Nem pense nisso, senhorita Alunia. Independentemente de vencermos ou não, não conseguiremos mais obter o Claion Solais. Searban, o titã celeste, estava olhando para nós com um olhar apático no rosto. Meu nome é Corin Lok, senhor. Gostaria de receber algumas frutas. Ele olhou para nós sem dizer uma palavra e olhou para todos com os olhos cheios de pedras. Um gigante tinha um cérebro lento, pois não precisava pensar mais rápido do que os pequenos. No entanto, o silêncio de um gigante avassalador suscitou uma série de dúvidas, e a maioria dos subordinados de Sky recuou vários passos, assustados. Wick. No final, quando um deles se virou tentando fugir, Kaduk. Sky deu um soco no homem enquanto seu pescoço girava 960 graus antes de parar. Após uma execução macabra, Sky caminhou até o gigante como se nada tivesse acontecido. Veja bem, amiga muito grande tio. Preciso pegar suas frutinhas, tio. Você pode me dar? Apesar de estar girando a cabeça de outra pessoa naquele momento, ele deixou escapar uma voz amigável e indiferente. Os frutos vermelhos da sorveira brava são o que a deusa de Danu me concedeu. Aqueles sem qualificação não podem comer os frutos. Como obtenho essa qualificação? Vou agora testar sua sabedoria. Alicia, que estava tremendo de lado, comemorou o fato de que tudo terminaria sem luta. É ótimo que não precisemos lutar. Mas como nossa sabedoria será testada? Vou lhe dar enigmas. Resolva-os. Desculpe. Inclinando a cabeça, Alicia ficou ali parada, piscando os olhos. Monstros em todos os tipos de mitologias adoram enigmas. Você não sabia? Não. Oá. Skyta adora enigmas. Eu quero fazer. Eu quero fazer. Os titãs celestiais adoravam tesouros preciosos e enigmas. Lembro-me de ler uma frase no jogo que falava sobre como qualquer outra forma de entretenimento acabava destruindo o mundo, o que os impedia de fazê-las. Bem, acho que faremos isso também. Bom. O gigante enorme explicou as regras com uma voz tão alta que imediatamente provocaria reclamações em qualquer apartamento. Para garantir a justiça, apenas 2 pessoas de cada grupo tinham permissão para participar, com exceção dos druidas. Aparentemente, os druidas estavam fazendo enigmas com os titãs celestiais tantas vezes que não era justo. E a outra regra era que o primeiro lado a responder 5 perguntas seria o vencedor. Alguém aqui tem confiança em enigmas? Yuel não pôde participar porque era druida, então éramos só eu e as irmãs Arden. Honestamente, qualquer um deveria ser melhor do que alguém com uma mente estranha como Skyte. Você acha que eu teria alguma coisa a ver com enigmas? Perguntou Linia. Você não sabe mesmo. Você nem parece o tipo de pessoa que convida palhaços para qualquer cerimônia. Eu resolvi alguns enigmas que saíram em revistas. No final, fomos eu e Alicia do nosso lado, enquanto Skyte adora enigmas. Do outro time, era Dun Skyte e alguém vestindo uma túnica que tremia ao lado dele. Vamos começar. Embora de repente fôssemos obrigados a resolver enigmas, essa era certamente a opção mais pacífica que existia. Aumenta de manhã, diminui de tamanho novamente ao meio-dia e aumenta de tamanho novamente à tarde. No entanto, desaparece à noite. O que é? A voz estrondosa de Searban ecoou pelo mundo e certamente chegou aos nossos ouvidos, mas eu não conseguia encontrar uma resposta. Grande pela manhã, mas menor ao meio-dia. Maior à tarde e desaparece à noite. Alicia também estava refletindo profundamente ao meu lado. Eu tinha a sensação de que estava muito perto da resposta, mas foi naquele momento. Posso dizer com certeza que Shadow é a resposta.
Quem respondeu à pergunta foi alguém completamente inesperado. Skype, que parecia descuidado e estúpido, mudou num piscar de olhos, como se fosse uma pessoa totalmente diferente. Como um velho sábio, ele encarou Serban com um olhar sereno. Correto. Todos se voltaram para Skype. Achávamos que ele seria o mais fraco em enigmas, mas ele resolveu tudo com muita facilidade e provou que todos estavam errados. Espere. Ele acertou por acaso? Alicia murmurou como se também não conseguisse acreditar. Podia ser preconceito, mas ninguém podia culpá-la, porque Dunskyte não parecia um gênio das charadas de jeito nenhum. Sua impressão original foi tão forte que eu tinha me esquecido da singularidade da entidade chamada Dunskyte. Isso não foi coincidência. Isso existe, mas não pode ser visto. Mesmo o mais forte dos seres não consegue vencê-lo. Ele sempre vem até você, mas para sempre quando passa. Tempo. Se me permitem, senhoras e senhores, a resposta é tempo. Às vezes, isso é felicidade, às vezes é dor. Às vezes é comédia, às vezes é tragédia. Todos os seres vivos são protagonistas desta peça. O que é vida? Isso tem os dois nomes, comédia e tragédia. Viver ou não viver? Eis a questão. Alternando entre todos os tipos de personagens, Sky resolveu os enigmas. Era como se eu estivesse competindo contra centenas e milhares de pessoas ao mesmo tempo. Ui! Sky é muito bom em enigmas. Isso é muito fácil. Restavam apenas duas questões. Não tínhamos resolvido nenhuma, e Sky já tinha resolvido 3 delas. Ei, Alicia! Tenta fazer alguma coisa. Você lê um monte de revistas sensuais, né? Como assim, excêntrico? Eu só leio aqueles que todas as adolescentes leem. Quarta pergunta. Isso é lindo para mim, mas às vezes não é compreendido por outros. Pode ser violento para alguns, mas pode ser uma saída para outros. O que é? A pergunta era novamente muito difícil. Eu era tão ruim assim em enigmas. Posso tentar dizer alguma coisa? Alicia disse com a mão levantada. Falar. Mesmo após uma resposta de Serban, Alicia hesitou e mexeu os dedos antes de finalmente abrir a boca. Adultério. HN. Os olhares se voltaram para a fonte daquela voz, não porque achassem que fosse uma resposta errada. Depois de ouvir aquilo e associar partes do enigma a ela, parecia uma resposta razoável, mas alguns de nós ainda olhávamos com desconfiança para Alicia por ter inventado uma resposta como aquela. Isso também não faz sentido. Se você pensar bem. Interessante. Isso também está correto. Espera. Por favor, me diga que foi a resposta errada. Me desculpe. Vou retirar o que eu disse. Alicia, você. Em que diabos você pensa o dia todo? Se você está errado. Não é isso. Tentamos o nosso melhor, mas aquela pergunta parecia ser o limite da nossa sorte de principiante. Sky respondeu as 2 perguntas seguintes em sequência e deciframos o enigma sem mais nem menos. Frutas lindas. Me saí bem. Me saí bem? Parabéns, Sr. Sky. Parabéns, senhor. Foi nossa derrota completa. Depois que os enigmas acabaram, seguimos caminhando penosamente de volta para Findias. Muito bonito. O olhar sábio que ele demonstrou durante o enigma já havia desaparecido há muito tempo, comentou Skype enquanto olhava para a fruta como uma criança. Suponho que você não seja muito bom em enigmas, disse Lunia. Eu acho que sim. Olhando para trás, eu nunca fui o tipo de pessoa que confiava no meu cérebro. Mesmo jogando, eu dependia da internet para resolver todos os quebra-cabeças. O que fazemos? Não acabamos de fracassar? Alicia parecia inquieta, então Ionel cuidadosamente compartilhou sua opinião para lhe dar paz de espírito. Não acho que as tarefas vão acabar assim. Provavelmente só falta um dos materiais. Isso seria bom, mas nós, druidas, normalmente não decidimos as coisas com base em apenas uma falha. Então. Foi então. Yuel parou de andar após aparentemente sentir algo, assim como Norix. Vendo suas reações anormais, Lunia colocou a mão na espada embainhada. É um inimigo? Não há nenhuma. Senhora Well? Não consigo ver um único espírito perto de nós. Agora que você mencionou, também não vimos nenhuma besta demoníaca no caminho, não é? Lembro-me de ter visto algumas quando íamos até a árvore. Nenhum espírito ou besta demoníaca.
Este lugar era a chamada Cordilheira das Bestas Demoníacas. Havia apenas duas razões possíveis para que ambas não estivessem em lugar nenhum. Uma seria se alguém matasse todos os espíritos e bestas demoníacas. E a segunda seria se eles fugissem da presença de uma potência avassaladora. Ui! Será que estamos muito envolvidos? Antes mesmo que Sky terminasse seu comentário indiferente, Dum Norix ergueu seu cajado de carvalho. Juramento Lauvre, Dentata. Todas as árvores próximas formaram imediatamente uma fortaleza. Sob seu feitiço de crescimento rápido e ajuda da natureza, as muralhas foram concluídas em 2,3 segundos. Foi muito rápido, como esperado do maior ancião druida, legislador. E assim que a fortaleza ficou pronta, uma luz crescente a destruiu. Desviar. Assim que nos dispersamos para desviar da aura condensada que imediatamente cortou a fortaleza criada pelo legislador, pisado. Algo entrou e ficou no centro. Aquele que apareceu pisando nas folhas podres tinha uma figura humanoide. No entanto, a besta demoníaca vermelha tinha um par de olhos roxos brilhantes e um corpo musculoso que definitivamente não era humano. Uma besta demoníaca humanoide. Era uma das raras bestas demoníacas que tinha a forma de um humano. Em suas mãos havia duas espadas. Kaduduk. O monstro atacou quando um dos homens de túnica foi cortado ao meio como um pedaço de papel. O corpo dividido do homem caindo no chão marcou o início do ataque. Deu um passo para trás. Com suas duas espadas, a fera criou um tornado cortante. As lâminas despedaçaram tudo, do chão ao chão, como dragões em voo, e imediatamente retalharam 13 pessoas. Naquele instante, bloqueei os ataques furiosos das espadas do monstro e recuei após agarrar a indefesa Yuel. Se não fosse pelo demônio atacando tudo ao redor, eu nem teria tido tempo de levá-la para um lugar seguro. Obrigado. Fique para trás. Droga, porque esse cara estava aqui? Tipo, eu sabia que ele estava por aqui, mas por que agora, e por que ele estava nos atacando? Amarre-o. A natureza respondeu imediatamente ao chamado de Dum Norix, com raízes de árvores se erguendo do chão e restringindo o monstro. Tanto o tamanho quanto a força da garra eram incomparavelmente melhores que os de Yuel. Skyter estendeu os braços em direção ao monstro restringido enquanto dezenas de víboras saltavam de suas mãos. Cada uma dessas cobras continha uma dose letal de veneno, eficaz até mesmo contra bestas demoníacas. Saak. Apesar de ter os pés presos no lugar, o monstro humanoide ainda conseguiu brandir suas lâminas. Os ataques, que tinham o poder de penetrar a dimensão, dividiram as cobras junto com Skyte. Baque. Num piscar de olhos, metade da cabeça de Skyte desapareceu em outro lugar. Sem nem perceber o que aconteceu, Skyte inclinou a cabeça, confuso. Oing? Flup. Ele caiu impotente enquanto o monstro brandia suas lâminas contra Dum Norix. À primeira vista, parecia inútil cortar o ar, mas a aura da espada embutida em suas lâminas disparou pelo ar e foi em direção ao velho druida. Em resposta, Dum Norix rapidamente defendeu seu corpo. Carvalhos brotaram de seu corpo e o cobriram como uma armadura, mas, Pajike. Sangue jorrou diagonalmente de seu ombro. A armadura de carvalho que se separou, juntamente com a dimensão ao redor, espirrou no chão. Demônio da espada. No momento, os únicos que sabiam desse nome éramos eu e o Imperador da Espada, aquele velho maluco que deu esse nome ao monstro. Ao mesmo tempo, esse era o nome do espadachim mais forte de lendas heroicas de Aran, que faria o mundo tremer com seu nome. De acordo com o enredo original do jogo, o demônio da espada deveria ficar sob a bandeira de Tatis Valtazar em breve, e agora mesmo, ele tinha acabado de cortar os súditos do rei, Dum Norix e Dum Skyte, seus futuros aliados. No entanto, eu não poderia estar exatamente feliz porque seríamos os próximos. Sua maldita besta. Lunia atacou o monstro com uma emboscada certeira, mas o demônio reagiu a tempo. Kaduk. Seu golpe mais rápido foi atenuado pelas espadas do monstro, permitindo que ele fluísse para outro lugar como uma corrente de água. Uma besta demoníaca estava usando esgrima. Só isso já era chocante, mas havia algo ainda mais surpreendente. Aquela postura de defesa e o contra-ataque subsequente. Estilo Arden. A besta demoníaca bloqueou a espada de Lunia e envolveu seu corpo para o golpe seguinte. Era definitivamente a habilidade de esgrima de Arden. Uma defesa usando o punho caído, seguida de um contra-ataque. Desgraçado. Onde você aprendeu essa espada? Com seu senso de distância e percepção impecáveis, Lunia desviou do contra-ataque por um triz e desferiu um golpe rápido.
O que veio em resposta não foi uma espada, mas garras. Após bloquear a espada dela com suas garras afiadas, o monstro imediatamente balançou uma de suas pernas robustas como uma lâmina. Como um monstro, cada parte do seu corpo era uma arma e, além das mãos, até suas pernas eram tão poderosas quanto lâminas. Com apenas uma espada para lutar contra aqueles monstros, Lunia não forçou a sorte e recuou. Besta insolente. Em seguida, suas espadas se chocaram. Os golpes de Lunia colidiram contra as espadas do demônio da espada, criando terríveis tempestades de lâminas ao redor deles. Kagaki. A cada vez, seus ataques se tornavam mais intensos. As duas espadas longas rasgavam a dimensão com menos de 1 metro de distância entre elas. Após uma série consecutiva de golpes, o demônio da espada tentou dar meio passo para trás, mas foi forçado a uma parada anormal. Lunia estava pisando no pé do demônio da espada. Aquele breve momento de recuo fracassado foi uma brecha prejudicial. Ir. Agora que Lunia e o demônio da espada estavam presos no mesmo lugar, tão próximos que nem conseguiam se atacar com força total, obviamente não ficamos parados sem fazer nada. Serpente sinistra de 2 faces, sangue de dragão aço esmagador, 3 caminhos de uma espada Alice e eu atacamos de ambos os lados, mas, Guk. O monstro saltou para trás em um movimento acrobático enquanto aparentemente chutava o ar. No entanto, não o deixamos escapar. Talvez tenhamos sido pegos de surpresa por aquele movimento circense, mas foi só por um instante. Assim que ele mal se distanciou de nós, nós 3 imediatamente o atacamos, sem lhe dar tempo de se recuperar. E o mundo parou. E lá nós vimos. As 2 espadas do monstro se moveram 4 vezes dentro do domínio. Separação de domínio. 8 lâminas dançantes 8 trajetórias de dança foram esculpidas no domínio. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.